Na última semana saiu o relatório do Cloud e, sinceramente, ele muda a forma como você enxerga o desenvolvimento de software daqui para frente. É o relatório de tendências de codificação agêntica de 2026. Ele não fala da melhoria pontual ou de um ajuste fino. Ele descreve uma virada estrutural na maneira como sistemas são construídos. E o ponto que mais me chamou a atenção foi perceber que a inteligência artificial está deixando de ser apenas uma ferramenta que executa comandos, e ela está assumindo um papel muito mais ativo dentro do processo de codificação. Ela deixa de ser aquele assistente que responde quando é chamada, né? Passa aquelas... atuar como um colaborador, né? E de fato passa a ajudar como um assistente real dentro da criação tecnológica. E não estamos falando de ganhar alguns minutos por tarefa, estamos falando de uma mudança de lógica na forma como o trabalho é organizado. Para mim, a melhor comparação é olhar para os grandes saltos da história na computação. Então, vamos lá, quando nós saímos dos cartões perfurados para o Assembly, por exemplo, e depois para linguagens de alto nível, como Python ou Java, cada etapa ampliou nossa capacidade de pensar problemas maiores. E sempre com a mesma dinâmica, mais abstração, menos fricção operacional. A codificação agêntica, ela entra exatamente nesse ponto de linha do tempo, né? Como o próximo salto de abstração que permite que nós, programadores, nos concentremos muito mais na estratégia do que na execução manual. E aqui um adendo bem rápido. Eu particularmente tenho utilizado bastante sistemas agênticos para fazer desenvolvimento de software. E para mim, ao longo dos anos, está ficando cada vez mais claro que você saber arquitetura, design de sistemas, o design system, né? Está muito mais valioso do que você de fato escrever o código em si. Então, saber quando pedir testes, saber quando você deve usar uma arquitetura A ou B, qual banco de dados utilizar, isso vale bastante hoje em dia. E vamos lá para a primeira tendência que o relatório apresenta, é a compressão radical do ciclo de desenvolvimento de software, o famoso SDLC, que durante décadas estruturou projetos em fases longas e sequenciais. Projetos que antes levavam meses, passando por planejamento detalhado, implementação, testes, ajustes e validação, agora estão sendo executados em uma fração desse tempo. E quando o tempo de desenvolvimento encolhe dessa maneira, o papel do engenheiro inevitavelmente se transforma. O profissional deixa de ser apenas quem escreve a linha de código, né, e ficar codando lá, e passar a ser alguém que desenha arquitetura, que traz as diretrizes, coordena múltiplos agentes e valida decisões. E a responsabilidade sobe de nível. O foco migra do como fazer para o que vale a pena fazer. E olha, esse exemplo do onboard que o artigo aqui trouxe, ele deixa isso muito claro, né? Então, um engenheiro novo, quando acaba de entrar na empresa, ele geralmente leva semanas apenas para entender uma base de código complexa. E olha, eu falo isso por minha própria experiência. Quando eu entrei numa empresa, ela tinha muitas documentações e ainda assim foi um processo um pouco oneroso, até eu me integrar de fato no fluxo de desenvolvimento. E hoje esse tempo está caindo para horas. O caso citado da Augment Code mostra um projeto estimado entre 4 e 8 meses sendo entregue em apenas 2 semanas. Então tudo isso com o apoio dessa abordagem. Quando você coloca isso dentro da realidade de uma empresa que depende, né, da velocidade para competir com as outras empresas nesse mundo tão rápido, o impacto é direto na sobrevivência dos negócios. Bom, vamos lá. A segunda tendência mostra que não estamos mais falando de um único agente tentando resolver tudo sozinho, né? Então, o modelo mudou um pouquinho. O modelo agora é de múltiplos agentes especializados que trabalham em paralelo, cada um focado em uma parte do problema. Agora nós temos um agente dedicado a testes, nós temos um outro agente dedicado à interface, outro agente ao banco de dados, enfim. Todos coordenados por um orquestrador que distribui as tarefas, né, e consolida os resultados após elas serem concluídas. É uma dinâmica muito próxima de uma equipe humana, só que com execução simultânea ali dos agentes em escala. Bom, vamos lá. E esse outro caso aqui da Fontaine, ele ilustra muito bem isso, né? Então, esse pessoal conseguiu reduzir o tempo de contratação para um novo centro de distribuição, né, estavam fazendo, de semanas para menos de 72 horas, utilizando essa arquitetura de coordenação entre agentes. E o relatório também, ele aborda agentes de longa duração, capazes de trabalhar por horas ou dias, mantendo o mesmo contexto e coerência. Isso é um baita de um desafio, viu? Mas ainda assim, no caso da Rakuten, um agente recebeu a missão de implementar uma funcionalidade em uma biblioteca com mais de 12 milhões de linhas de código. É bastante coisa. Qualquer engenheiro experiente sabe o que isso significa, navegar em um código que você não escreveu, cheio de decisões históricas e estruturas complexas, né? Bom, o agente, ele trabalhou por 7 horas seguidas
entregou a implementação completa. E claro, né, naturalmente surge a preocupação com controle e qualidade. E é aí que entra a tendência de colaboração inteligente, onde os sistemas aprendem a reconhecer ambiguidades e pedem orientação antes de tomar decisões críticas. E provavelmente, se você já desenvolve, né, com sistemas agênticos, como o Cloud Code, por exemplo, que é o que eu particularmente gosto muito de utilizar, é justamente aquelas interações lá que ele faz com você ao longo do seu desenvolvimento. Particularmente, se você tiver ativado as skills de brainstorming, isso vai ser muito mais evidente e eu recomendo, tá? Fica a dica, ativa as skills de brainstorming, que é muito legal e vai ser mais bacana a interação com a gente. Bom, a supervisão humana, ela deixa de ser de fato aquele negócio de microgerenciamento e passa a ser direcionado a algo mais estratégico. E existe inclusive um paradoxo, né, identificado no relatório. Os engenheiros utilizam IA em grande parte do trabalho, mas delegam integralmente apenas uma parcela pequena de tarefas. Bom, mas por que isso, né? Porque a confiança ela é construída de acordo com o risco envolvido em cada decisão. Já a quinta tendência, ela mostra a expansão dessas ferramentas para além da engenharia tradicional. E assim, né, linguagens legadas como COBOL, elas entram nesse radar. E ao mesmo tempo, profissionais sem formação técnica começam a construir automações próprias. A Legora é citada como exemplo de advogados criando fluxos automatizados sem conhecimento profundo em programação. Bom, de fato, o limite não está mais na ideia, né? Mas na complexidade arquitetural do que se pretende construir. Vamos lá, a sexta tendência, ela trata dos ganhos de produtividade que alteram a economia do software. E o ponto mais interessante é que não se trata de apenas acelerar algumas tarefas existentes, mas de viabilizar tarefas que antes nem eram consideradas. Vamos lá, né? Cerca de 27% do trabalho auxiliado por IA corresponde a atividades que simplesmente não seriam realizadas em cenários tradicionais. Com pequenas melhorias, experimentos, ajustes incrementais, mas agora torna economicamente viável. A sétima tendência amplia isso para toda a organização. Então, o marketing, finanças, o pessoal do jurídico, eles passam a criar soluções internas sem depender exclusivamente da equipe de engenharia. E aquele PO safado do teu time agora, que fala que o time de dev está sempre complexando e não consegue entregar, coloca na mão dele agora para ele entregar também o código. O exemplo da equipe jurídica da Anthropic mostra que um processo de revisão que antes levava dias está sendo reduzido para menos de 24 horas. Nossa, mas ele assim, não elimina os especialistas, mas ele de fato redistribui o tempo deles, né, para decisões mais estratégicas. A oitava tendência aborda um impacto na segurança cibernética, isso é muito importante. E as mesmas ferramentas que ajudam a identificar vulnerabilidades, agora elas também podem ser usadas para explorá-las. Por isso, empresas que integram segurança desde o início do desenvolvimento tendem a sair na frente, terem mais confiança. Então, a segurança ela deixa de ser aquela etapa final do projeto e passa a ser um atributo contínuo do sistema. Então, no final das contas, o relatório ele não descreve uma substituição em massa. Na verdade, ele só descreve uma redefinição das funções. Exato. O trabalho deixa de ser centrado na escrita manual de código e passa a ser centrado na coordenação inteligente do sistema. E de fato, eu mais uma vez coloco aqui a minha opinião, que o que vale, no final das contas, é justamente o conhecimento técnico do engenheiro de software que está lá desenvolvendo o sistema. Por quê? Ele tira aquelas horas construindo código e debugando código para pensar na arquitetura. Eu já vi isso acontecendo, eu estou vendo acontecendo com amigos, com colegas de trabalho, e eu vejo como que eles estão usando IA. E é de fato dessa maneira, com a IA sendo lá mais para escrever o código em si, mas é a cabeça deles que estão tomando as decisões arquiteturais do projeto. E as prioridades para 2026 ficam muito claras. Coordenar múltiplos agentes, fortalecer supervisão humana, expandir o uso para toda a organização e incorporar segurança desde o início dos projetos. E eu vou deixar uma provocação final aqui, né? O que acontece quando esses sistemas passam não apenas a construir, mas a manter e evoluir aplicações ao longo dos anos? Por que não, né? Então, será que podemos caminhar para infraestruturas digitais quase autossustentável, com humanos definindo apenas os objetivos estratégicos? Se isso acontecer, não será apenas uma mudança técnica. Será de fato uma mudança na própria forma como concebemos o trabalho tecnológico. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e nos acompanhe para mais conteúdo. Tchau!